Bom dia a todos, todas e todes. É com prazer que recebemos aqui na disciplina Ensino das Artes e Educação Inclusiva, né, do curso de Artes Visuais da UFPB, o professor Fábio Abreu dos Passos, Fábio Passos, né, artista, educador, investigador do campo da arte e da filosofia, professor da Universidade Federal do Piauí, artista com deficiência, um militante dessa causa, né, no Brasil, e que hoje, né, de 21 de setembro de 2021, né, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, nós recebemos o Fábio aqui para conversar, né, sobre sua trajetória e também para discutir as questões ligadas ao anticapacitismo e a presença, né, do artista com deficiência no campo das artes. Então, essa a discussão que nós teremos aqui hoje. É um prazer recebê-lo, Fábio, seja muito bem-vindo. Você que é mestre e doutor na área de filosofia política, né, que tem atuado nesse campo e que hoje faz um pós-doc aqui no Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, o UFPB e o UFPE, sob nossa supervisão, né, para discutir essas questões do corpo e da presença desse corpo nas artes, e particularmente nas artes visuais. Fábio, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Bem, bom dia, primeiramente, Robson, obrigado pelo convite, estar participando aqui desse dia, dessa disciplina, né, tão emblemática, né, para o curso e para o dia que nós vamos vivenciar hoje, né, e bom dia a todas, a todos e a todes, um grande prazer estar aqui nessa disciplina, nessa manhã aqui com vocês, tá? O Robson falou um pouco, né, da minha trajetória, e eu gostaria de pontuar algumas questões, como o Robson colocou. A minha formação é toda em filosofia, com ênfase em filosofia política, né? Só que as artes sempre ficaram ali permeando a minha vida, né? Eu sempre tive uma aproximação muito filial com as artes, né? Eu já conversei isso com o Robson, por exemplo, eu fiz uma exposição com 13 anos de idade, né? Era motivos infantis, quem financiou toda a exposição foi o meu pediatra, né, uma pessoa muito querida da cidade de São João del Rei. O Robson não mencionou, né? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, mas fui com 8 anos para Minas Gerais. Meu pai, ele é mineiro e nós praticamente, eu falo, eu sou do estado do Rio de Janeiro por nascimento, mas eu sou mineiro por filiação cultural, né? Inclusive, descobri um pão de queijo aqui em Teresina, que a gente está viciado no pão de queijo, que ele é absolutamente fantástico e me lembra muito as, as, as memórias afetivas, né, de como que o alimento traz, né, as memórias afetivas. Mas e aí, voltando à questão que eu estava dizendo, nesse período que eu fiquei em Minas, eu fiz graduação em filosofia, mestrado e doutorado, e de certa maneira eu me distanciei um pouco das artes, em razão de todo o movimento que nós estamos aqui, né, em cursos superiores, né, sabemos o quanto que demanda o tempo nosso fazer uma graduação, depois fazer mestrado, fazer doutorado, e depois, no meu caso, ainda tentar passar no concurso, como eu passei aqui para a Universidade Federal do Piauí, onde hoje eu sou professor do departamento e do programa de pós-graduação em filosofia, onde nós temos mestrado e doutorado, né, em filosofia. Mas e nesse período eu comecei a me voltar com muita força para as artes visuais. E nesse período de pandemia, acabei que eu encontrei nas redes sociais o grupo de estudos, né, do PPG-GAV, daqui da UFPB, e comecei a participar dos grupos. E aí eu estava com uma intenção de fazer uma graduação em artes, né, só que sabia como seria difícil por conta da minha demanda enquanto professor, né, de um departamento, de um programa de pós-graduação. E aí, em conversas com o Robson, com outros professores do PPG-GAV, eles me deram a ideia de fazer o pós-doc com eles aqui, que está sendo extremamente importante para eu me
como que eu posso, não vou dizer me descobrir como artista, mas como está sendo importante na descoberta de possibilidades enquanto a da minha arte, né? E aí, Robson e colegas presentes aqui hoje, um elemento muito importante que eu até já comentei, conversei aqui em casa, eu nunca não me vi como uma pessoa com deficiência, mas eu nunca fui alguém que tivesse um papel de trabalho junto à pessoa com deficiência ou junto à causa. E é muito interessante como a arte me trouxe para esse lugar de engajamento, né? Porque lembro em conversas com o Robson do que eu iria pesquisar no pós-doc. O Robson falou assim: eu gosto muito dessa proposta da representatividade da pessoa com deficiência nas artes. E aí começamos, né, a pesquisa de maneira teórica e prática sobre esse campo, e como que eu tenho percebido como que a representatividade, né, de parcelas da sociedade, ele é tão importante para o engajamento político e social. A gente fala muito hoje, né, da questão, por exemplo, dos brinquedos para as crianças negras, né, como que ela se sente representada, como que a pessoa negra, LGBTQI+, mulheres, pessoas obesas, se sentem representadas por exemplo, em personagens de TV, em personagens de desenho e assim por diante. E eu percebi o quanto que seria importante trazer esse corpo da pessoa com deficiência para ser representado no interior das artes visuais, né? Então, assim, isso tem me trazido possibilidade de conversar com pessoas, como eu estou aqui conversando com vocês, né, sobre exatamente essa invisibilidade que paira sobre o corpo e sobre a existência como um todo da pessoa com deficiência. Há pouco tempo eu estava conversando com o Robson, eu percebo na arte contemporânea um avanço de discussão, e eu digo avanço, estamos longe de estar no ambiente ideal, mas eu percebo um avanço de fala e de espaços de manifestação de artes de segmentos da sociedade que foram invisibilizados durante décadas, séculos e séculos, né? Nós sabemos o quanto, por exemplo, a arte ela é uma manifestação humana, e enquanto manifestação humana, ela manifesta também interesses e interesses excludentes, né? Nós não podemos esquecer que a arte que praticamente permeia o Ocidente é uma arte hegemônica de um poderio branco europeu, né, que chega para nós numa roupagem colonialista, né, que faz com que diversas manifestações culturais sejam solapadas, né, com manifestação indígena, a manifestação do negro e assim por diante, em proveito dessa manifestação artística, social e cultural deste homem branco colonizador, né, dominador, que impõe a sua perspectiva de mundo, e é isso que nós herdamos, né? E eu acredito que hoje a contemporaneidade, a gente fala contemporaneidade, mas para alguns a gente poderia chamar de pós-modernidade, né? Talvez a identidade do nosso tempo só venha a amadurecer, né, quando o nosso tempo for passado, né, talvez a identidade dela seja melhor compreendida, né, porque eu sinto um pouco de ambiguidade quando a gente fala de contemporaneidade, né, porque contemporâneo é aquilo que você vivencia ao teu lado, né, que está dando um exemplo, né, Platão foi contemporâneo de Sócrates, né, ou seja, eles viveram na mesma época, né, daqui a alguns anos eu posso dizer que eu fui contemporâneo do Robson, né? A ideia aí dizer que nós estamos na contemporaneidade, né, é um termo um pouco ambíguo em relação ao que a palavra contemporâneo significa, talvez pós-modernidade, mas enfim, esse período que nós vivemos é um período muito fecundo para trazer a discussão sobre esses grupos que foram invisibilizados culturalmente e na sua manifestação artística, né? E assim,
eu tenho percebido, e até há pouco tempo estava conversando isso com o Robson, que manifestações artísticas, como da pessoa LGBTQI+, da pessoa negra, né, e agora também, com mais ênfase, a pessoa indígena, tem sido uma tópica muito recorrente no interior de alguns salões de artes contemporâneas, e eu vou falar aqui do Brasil para não alargar demais a, a, a nosso raio de compreensão, né, porque senão eu poderia trazer alguns dados que eu não tenho controle melhor sobre eles, mas eu tenho percebido isso, né? Muitos espaços têm discutido isso, têm trazido essa ideia de diversidade para o interior das suas exposições, mas ainda a pessoa com deficiência, o artista com deficiência, ainda não é um tema muito bem tensionado no interior das artes. Talvez isso se deva porque tanto a mulher, quanto a mulher negra, quanto a pessoa negra e a pessoa LGBTQI+, além da invisibilidade, ela sofre uma violência física, psicológica e social muito explícita sobre as suas vidas, né? Então, assim, os relatos, os noticiários sobre a violência contra esses grupos de pessoas, ele é muito recorrente. E em razão dessa violência, eu digo uma violência explícita, né? Ela talvez faça com que a emergência desses grupos no interior das artes fique cada vez mais pulse com muita força. E talvez a gente não perceba o quanto que há de violência sobre a pessoa com deficiência, né? Porque aí que vem um dado interessante, porque a pessoa com deficiência, ela é colocada no lugar da sociedade que não se pratica uma violência explícita contra ela, ou na maioria dos casos, né? Pouco a gente ouve falar, por exemplo, que uma pessoa foi espancada, uma pessoa foi morta, porque ela é uma pessoa com deficiência, né? São raros os casos que a gente ouve falar desse tipo de violência. Mas o outro tipo de violência, o simbólico, o psicológico, ele é reiteradamente levado a cabo contra a pessoa com deficiência. Então, eu percebo que precisamos avançar sobre a discussão sobre o lugar dessa pessoa com deficiência, especificamente para o nosso caso aqui, nas artes visuais. Né? É claro que a gente precisa falar do lugar da pessoa com deficiência na sociedade como um todo, claro. Né? Mas o nosso recorte aqui de conversa, a gente deve pensar sobre o lugar da pessoa com deficiência nas artes visuais, num duplo movimento, né? Na arte que representa a pessoa com deficiência e no artista deficiente que cria arte, né? Por que eu estou falando isso? Se a gente perceber um pouco a história da arte, né? A gente vê pouquíssimas manifestações, raras as manifestações de corpos de pessoas com deficiência sendo representados nas artes, né? São assim, extremamente esporádicos, quando a gente consegue ver uma obra de arte que representa. Muitas das vezes, quando esse corpo é representado nas artes, ele é representado exatamente nesse lugar de monstruosidade, de anomalia, né? Dessa questão do obscuro, de um corpo que traz uma curiosidade sobre ele, né? Esse corpo que rompe as leis tanto sociais quanto as leis naturais, né? Se assim eu posso dizer. Então, são raros. Por exemplo, se a gente pegar algumas esculturas gregas, né? Que, na verdade, as que nós conhecemos, na maioria das vezes, são réplicas romanas que foram feitas a partir das estátuas gregas, né, porque pouco se ficou das estátuas gregas, mas algumas gregas e romanas que a gente conhece, por exemplo, que falta parte de braço, parte de pernas, elas não são representações de pessoas com deficiência, são, na verdade, são estátuas que foram perdidas da sua inteireza por conta do tempo, por conta de muitos ataques, né, de guerras e tudo,
elas foram sendo fragmentadas. Mas ali não há uma representatividade de uma pessoa com deficiência. Na verdade, é uma escultura que, com o passar do tempo, ela foi se deteriorando, né? Então, assim, às vezes, quando a gente vê uma estátua sem braço e sem perna, não era intenção do artista ou fazê-lo daquela maneira, né? Então, assim, a gente começa a ver um pouco de representatividade da pessoa com deficiência na contemporaneidade, né? Aí a gente começa a ver esse tensionamento de falar desse corpo para fora dessa normatização, se eu posso assim dizer, né? Dessa norma que se cria a partir dessa ideia de corpo perfeito, né? E é claro que essa ideia de corpo perfeito, ela não acomete, né? Ou ela não se impõe somente sobre a pessoa com deficiência, né? Todos nós, né, deficientes ou não deficientes, somos sufocados, acometidos, somos presos nessa maquinaria de uma ideia de uma corporeidade perfeita, né? Uma ideia de uma estética perfeita, né? Quantos e quantos de nós nos submetemos a procedimentos estéticos, né? De emagrecimentos forçados, né? De colocações de prótese, exatamente para tentar chegar próximo desse ideal, né? Que se avoluma e sufoca a nossa existência. Só que aí tem uma questão interessante, tá? Eu vou pegar aqui o Robson, que é o único que está com a câmera aqui aberta, né? O Robson, como uma pessoa que não é deficiente, se ele, por exemplo, ele está acima do peso, ele pode ali numa clínica fazer uma lipoaspiração, ele pode fazer um bronzeamento, ele pode tentar preparar o seu corpo para ser visto, né? Só que uma pessoa com deficiência, ela pode passar por bronzeamentos, ela pode passar por lipoaspiração, só que ela tem uma idiosincrasia corporal que ela nunca vai aproximar-se desse ideal estético, né? Por quê? E muitas das vezes falta algum dos membros, né? Ele tem algum dos membros amputados, ou quando algum tipo de deformidade corporal, né? Ou algum tipo de atrofiamento dos seus membros. Percepções corporais que não são possíveis de serem reversíveis, né? Elas estão ali, né? Eu até comento muito que a minha deficiência, eu sou paraplégico, cadeirante, ela não é um problema para mim. Ela é uma circunstância, porque eu não tenho, é uma circunstância, porque nada eu posso fazer sobre ela, né? Então, eu não sei se de maneira errônea, eu sempre digo que todo problema tem uma solução. Se você não tem uma solução, você não tem um problema diante de você, você tem uma circunstância, né? Você está diante de uma circunstância de vida que você tem que desenvolver mecanismos para lidar com isso. Então, o que eu quero chegar é que, por mais que a pessoa com deficiência se coloque no interior dessa maquinaria de construção de uma beleza ideal, ele nunca vai poder, e eu vou usar a expressão, maquiar o seu corpo para ser mostrado. Ele sempre vai estar no lugar de um corpo que a maior parte da sociedade não quer ver, né? Porque percebe esse corpo como um corpo feio, um corpo doente, um corpo monstruoso que não deve ser mostrado, tá? E até, se o Robson me ajudar, eu às vezes me fala que é memória da lembrança, um projeto que teve numa praia aí da Paraíba, né, no Cabo, no Cabo Branco, praia de Cabo Branco. Isso, que tinha um projeto que levava um dia da semana pessoas com deficiência para a praia, para poder aproveitar do lazer da praia. E algumas senhoras desse bairro, que é um bairro tradicional, né, daí, né, Robson, em uma praia também tradicional, foram às pessoas desse projeto e pediram para que o projeto fosse paralisado, porque estava enfeiando, e na verdade até a reportagem usa essa expressão que elas usaram, as pessoas com deficiência estavam enfeiando a praia, né? Ou seja, ver aqueles corpos estava trazendo mal-estar para as pessoas e elas pediram para não fazer isso. Então, é um caso de tantos outros que a gente poderia trazer aqui, mas é um caso que eu gostaria de trazer para vocês verem como que essa maquinaria incide sobre a pessoa com deficiência
e muitas das vezes nós não damos a devida intenção do quanto se tem de uma violência simbólica, psicológica e social para com essa pessoa deficiente. Então, eu acredito que, volto a dizer, para o recorte nosso aqui de conversa, para a questão da deficiência, nós devemos perguntar o seguinte: aonde estão as obras de arte? Em todas as pluralidades de manifestações poéticas que a gente pode pensar da arte. Aonde que estão os corpos das pessoas com deficiência no interior dessas poéticas artísticas? E, desdobrando essa pergunta, aonde estão os artistas com deficiência? Né? Nós, assim, são raros os artistas com deficiência que, ao longo da história, tiveram uma notoriedade. O nome forte de um artista com deficiência é a Frida Kahlo. Né? A Frida Kahlo, ela sofre um acidente automobilístico, ela tem sequelas após esse acidente, ela passa por uma série de cirurgias, né? E ela passa a retratar nos seus quadros, na sua pintura, exatamente todo esse peso que esse acidente vai ter no corpo dela, em termos de sofrimento físico, das dores que ela sente, né? E de todas as sequelas também que a Frida Kahlo vai ter. Mas se a gente sai da Frida Kahlo, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual artista que vem à mente de vocês, um artista com deficiência, que vocês lembram? É claro que essa pergunta também poderia ser feita: qual a pessoa de vulto social que vocês conhecem que é uma pessoa com deficiência, né? E a gente está fazendo essa pergunta, a gente poderia fazer também sobre a pessoa negra, a pessoa LGBTQI+, mas a gente fazendo esse recorte de conversa, né? Qual que a gente tem? E se a gente for para a sociedade como um todo, ainda a gente consegue pincelar algumas pessoas que têm uma certa notoriedade, que são pessoas com deficiência. A gente pode pensar aqui em alguns atletas paralímpicos, né, que têm tido uma visibilidade com o passar do tempo. A gente pode pensar, por exemplo, no Herbert Viana, né, que é um artista com reconhecimento. A gente pode pensar, por exemplo, no... Me fugiu agora o nome daquele ex-Big Brother, que ele é uma pessoa com deficiência, quem lembra aqui? Fábio, qual é o nome dele? É o... Peraí aqui. Tem aquela cantora Kátia, né, também, que era conhecida, que era deficiente visual. Isso, a Kátia. Inclusive, agora também faleceu. O Fernando Fernandes, lembra o nome dele? Fernando Fernandes, né? Que depois do Big Brother ele teve um acidente, se tornou. O filho do Roberto Carlos, há pouco tempo faleceu, ele é uma pessoa cega, né? Então a gente consegue, às vezes, ali na sociedade, pincelar um ou outro, né? Uma outra pessoa que a gente conhece, que tem uma certa notoriedade e que tem algum tipo de deficiência. Mas quando a gente vai para as artes visuais, esse pouco de representação na sociedade, ele vai ficando quase extinto, né? Então, eu gostaria de trazer para vocês um duplo movimento de questionamento. Aonde estão as obras de arte que representam pessoas com deficiência e aonde estão os artistas deficientes? Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Né? O Robson pode ser um artista que não é deficiente e pode retratar pessoas com deficiência. Não há problema nenhum. Né? Então, ele seria uma pessoa não deficiente, representando em seus trabalhos artísticos pessoas com deficiência. Você teria um movimento interessante de representatividade. Mas aí você tem uma, só que mesmo essa representatividade de pessoas com deficiência na arte, por pessoas não deficientes, ele é muito raro. É muito raro o tema da deficiência ser um tema das artes, né? Às vezes você tem um corpo ou outro deficiente que aparece ali na composição de um quadro, mas enquanto temática, isso é pouco visto, né? Hoje, por exemplo, cada vez mais aí como eu estava se referindo a vocês, né? A gente vê muita temática indígena em muitos trabalhos, né? Sejam de artistas indígenas, sejam artistas não indígenas. Nós vemos muita representatividade de temas relacionados à pessoa negra, né? De maneira muito forte, né? Por artistas negros e também por artistas não negros.
A questão da pessoa LGBTQI+, também tem tido cada vez mais volume de trabalhos artísticos com esse tema, mas eu ainda insisto, no meu modo de ver, são poucos os exemplos, não quer dizer que não existam, eu não quero dizer que o meu trabalho seja único, está longe disso, mas são poucos ainda os trabalhos de artistas artistas que sejam pessoas com deficiência e obras que representam essa temática, né? E aí a pergunta que a gente vai fazer, mas por que tão difícil essa temática? Porque o corpo da pessoa com deficiência, ele tem um estigma que consegue ainda, né, ser mais forte do que outros corpos invisibilizados, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Embora corpos de outros grupos da sociedade não tenham um reconhecimento como corpo branco, heteronormativo, né? Mas ainda há um tensionamento em cima desse corpo. É um corpo que ainda pode se construir de acordo com aquilo que se deseja enxergar de um corpo, né? Você, de maneira muito tranquila, você ouve expressões do tipo: nossa, que mulher negra linda, né? Que pessoa LGBTQ mais bonita, né? A gente usa a palavra bela, estou dizendo que é o termo beleza, né? Mas você não vê, por exemplo, nossa, que corpo dessa pessoa com deficiência que é bonito, que interessante esse corpo. Você não vê esse tipo de discurso. Por isso que o lugar de representação desse corpo ele é praticamente nulo. Você não vê essa representatividade. Então, assim, é uma não representatividade dupla, do tema e do artista, né? E aí eu gostaria um pouco de trazer para vocês um pouco da pesquisa que eu estou realizando no pós-doc aqui junto com o Robson. É uma pesquisa com um viés tanto teórico quanto prático-artístico, né? Como teórico, eu tenho elaborado e escrito um livro, né? Que tenta exatamente passar um pouco sobre essa invisibilidade desse corpo deficiente ao longo da história da arte. E ele também traz muitos elementos, o Robson falou da minha formação filosófica, né, e política contemporânea, de filosofia política, né, porque a filosofia política no qual eu transito há alguns anos, né, é uma filosofia política que pensa exatamente as maquinarias de controle sobre a sociedade, né, os filósofos que eu estudo, que são principalmente Hannah Arendt, Michel Foucault e George Agamben, eles trabalham muito com essa percepção de que existe, né, nas sociedades contemporâneas, né, grupos de pessoas que são exatamente atacados e são controlados por essas maquinarias, né, e isso fica muito forte para esses autores, principalmente após Segunda Guerra Mundial, cuja maquinaria de controle, de dominação e, né, massacre incidiu de maneira muito forte sobre os judeus, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Só que é claro que esse movimento, se a gente fizer uma retrospectiva, principalmente na nossa realidade, nós temos, por exemplo, o período de colonização no nosso país, que é um período de ataques, né, e de tomada de território, é um período de massacre, né, de povos indígenas e povos negros, né? Então, na verdade, esses ataques sobre grupos de pessoas dentro de uma sociedade, isso é recorrente, né? Então, eu utilizo dessas maquinarias, dessas ferramentas, desculpa, da filosofia política, também para entender um pouco sobre de que maneira esses dispositivos incidem sobre esse corpo da pessoa com deficiência, né? O Michel Foucault ele fala exatamente isso, né? Que o poder incide sobre o outro para tentar controlar, domesticar e construir uma subjetividade que seja dócil e útil, né? E tem um trecho do Foucault que eu acho muito interessante desse movimento de poder, que o Foucault fala que aonde há poder tem que ter resistência, né? Aonde há maquinaria do poder, tem que haver a possibilidade de dizer não a essa maquinaria. Só que quando você diz não, essa maquinaria se reinventa
para tentar te controlar. E um exemplo do próprio Foucault, que é interessante para a gente pensar aqui nessa nossa conversa, nessa manhã, é quando ele fala que durante muito tempo o corpo, né, a nudez e a sexualidade das pessoas foi um tema que não era falado, né? Ele era exatamente, as pessoas eram controladas para não mostrar esse corpo, essa nudez. E aí quando começa modernidade, contemporaneidade, as revoluções sexuais, as revoluções feministas, esse corpo começa a ganhar visibilidade, né? As pessoas começam a mostrar esse corpo. E aí o Foucault coloca exatamente isso. Então, tá, você quer mostrar o seu corpo nu? Pode mostrar, né? Porque você resistiu e conseguiu chegar nesse lugar de poder mostrar. Mas se você for mostrar, que o seu corpo esteja bronzeado, magro, torneado, pronto para ser mostrado, né? É igual quando você vira para uma pessoa e brinca com ela, não brinca não, fala sério, né? Vamos numa praia de nudismo, e a pessoa te responde, eu estou um pouco gordo, deixa eu emagrecer um pouco, deixa eu fazer isso, aí eu vou. O que a pessoa está dizendo com isso? Eu preciso preparar o meu corpo para ser mostrado. Né? Quando alguém fala assim, o dia que eu der uma emagrecida e tudo, eu posso até pensar em numa praia de nudismo. Ela está dizendo assim, eu preciso preparar o meu corpo para aquilo que a norma exige que meu corpo esteja. Então, se nós queremos mostrar o nosso corpo, nós precisamos nos adequar a essa maquinaria. Né? Ou seja, de novo nós somos cooptados, de novo nós somos tomados por essa maquinaria. Então, eu tento trazer essas ferramentas de filosofia política também para pensar essa invisibilidade dos corpos, né? E no interior da minha pesquisa, o que eu tenho feito? Né? O grupo focal são as pessoas com deficiência. Eu já me retratei já me representei nos meus desenhos algumas vezes, né? E também outras pessoas que participam desse projeto, né? São pessoas voluntárias, né? De gêneros diferentes, de raças diferentes, não há a única exigência do projeto que seja maior de 18 anos, né? Que possa responder, né? Por querer participar do projeto, né? Os trabalhos artísticos que eu faço são todos eles com grafite, né? Basicamente um grafite, uma mina de grafite colorida da cor sanguínea sobre um papel branco A3, é um papel de uma gramatura e de uma textura especial, né? É um papel bem específico para desenho. E eu gostaria de mostrar um pouco vocês aqui esses trabalhos para a gente poder continuar conversando aqui, tá? Só... Então, esses daqui, vocês estão vendo que já está aparecendo para vocês. Tá. Ok, agora. Ok. Esses trabalhos, por exemplo, já são esses, porque nesse processo de pós-doutorado, eu comecei, vocês vão ver, eu vou mostrar alguns trabalhos mais antigos, eles têm uma linha de construção de desenho um pouco diferente, alguns tinham mais cor, outros eram só preto e branco. Hoje eu estou mais no interior desses trabalhos, né, com essa cor sanguínea, e agora eu tenho feito trabalhos em tamanho real das pessoas representadas. Tá? Um exemplo desse trabalho, né, de tamanho real é esse daqui. Tá? Esse daqui é um dos exemplos de como tem sido feito os trabalhos hoje. Né? Eu tenho feito isso que eu chamo de fragmentação do corpo, eu tenho pego exatamente, enfatizado, lançando luz, né, com mais ênfase nesses trabalhos para partes desses corpos invisibilizadas, né? Aí, no caso, essa perna dessa pessoa com deficiência, né? E aí vocês podem ver que como é o tamanho real da pessoa, eu preciso usar várias folhas A3, né? Aí aqui tem 2, 3, 4 folhas A3 para chegar
a esse tamanho, que no caso é 94 centímetros de altura por 59, quase 60 centímetros de largura. Tá? E aí, nossa, dei uma engasgada aqui. E aí tem uma questão interessante, que eu não quis nesses trabalhos pegar folhas maiores para fazer o desenho inteiro. A ideia é exatamente, a ideia da fragmentação parte também dessa ideia de folhas que vão se montando. Por exemplo, eu poderia ter pego uma folha, ao invés de A3, né, poderia ter pego uma folha, por exemplo, A2, por exemplo, que ela é maior, né, ela é duas vezes o tamanho de uma A3, e ainda há folhas ainda maiores do que essa. Mas não foi essa a minha intenção, embora fazer o desenho dessa maneira em partes dê muito trabalho, né? Porque eu tenho uma prancheta que não cabe o desenho as folhas todas, eu tenho que fazer em partes, é uma série, eu tenho que primeiro pegar a foto, montar as linhas como que vai se encaixar na folha, depois eu vou começar o desenho, mas enfim, foi uma intenção minha não pegar uma folha maior para fazer esse corpo. A ideia é exatamente tentar tensionar essa ideia de fragmento. Por que eu quis tensionar essa ideia de fragmento, né? Porque eu percebo que a pessoa com deficiência ela é determinada por aquilo que falta nela, né? É muito interessante, né? Aquilo que falta na pessoa com deficiência vem antes da pessoa, né? O fulano é cadeirante, fulano é paraplégico, fulano é surdo, fulano é cego, né? A primeira coisa que determina quem a pessoa é aquilo que, entre aspas, falta a essa pessoa, né? Falta a visão, falta a locomoção, falta a audição. Então, aí por isso que a ideia da fragmentação, porque a ideia de que o nosso corpo ele é visto como um fragmento, né? Fragmento daquilo que falta, né? E aí uma outra questão que talvez possa trazer, suscitar dúvidas com vocês. Por que o corpo nu? Né? Por que a nudez e não esse corpo da pessoa com deficiente vestido? Uma outra hipótese minha é que a vestimenta para esse corpo deficiente, ela funciona como uma maquinaria de controle e domesticação muito próximo daquela frase que comumente a gente ouve falando assim, né? Fulano ou fulana é gay, mas você nem sabe, nem percebe que é, porque é super discreto. Então, a pessoa, ela desempenha um papel que você espera que ela desempenhe, e por isso você aceita. Nossa, fulana vai vir aqui, fulano é homossexual, mas você nem vai perceber que é, porque ela é tão discreta. Olha só, mas é discreta, mas nem vai perceber, ou seja, é o passaporte de entrada dessa pessoa na sociedade. E no meu entendimento, essa vestimenta é o passaporte de entrada da pessoa com deficiência. Ela está encobrindo aquilo que as pessoas não querem ver, né? Então, esses elementos, para mim, esse elemento é muito importante de tensionamento. Então, voltando aqui, né? Esse é um trabalho que eu gosto porque essa pessoa aqui, ela é surda, né? E eu fiquei pensando porque existem várias manifestações da deficiência e algumas manifestações algumas deficiências que não ficam aparentes no corpo. Por exemplo, a cegueira e a surdez. Não são deficiências que, quando você olha para a pessoa, você consegue notar de maneira muito imediata, né? E essa pessoa que foi representada, ela é surda. E eu pensei assim, como representar esse corpo surdo, né? Como representar um corpo nu surdo? E aí foi a ideia de colocar uma concha na mão dela, exatamente a ideia da concha como esse lugar de quando a gente coloca no ouvido, você ouve quase que o infinito, né? Você ouve o mar, né? As pessoas falam assim, você colocar a concha no ouvido, você ouve o mar, né? Essa ideia de imensidão, de amplitude, né? E foi essa a ideia que eu tive ao fazer este trabalho. Este é um outro trabalho, né? Todos esses não são em dimensões reais, só aquele que eu mostrei para vocês tem uma dimensão real.
né? Também uma outra pessoa que participa desse projeto, essa ideia da corda. Eu não estou usando mais esses artifícios, como que eu posso dizer, né? Esses elementos periféricos no trabalho, eu tenho mais focalizado no corpo. Mas a ideia aqui dessa corda é exatamente uma ideia de um emolduramento, né, de uma restrição do corpo, e como se fosse um cordão umbilical que esse corpo precisa romper, né? Precisa romper com essa amarra desse emolduramento para vivenciar-se na sua plenitude, né, se eu posso assim dizer, ou naquilo que lhe é próprio. Esse daqui é um trabalho que eu gosto muito, que é de uma pessoa muito querida. Ela é uma artista, tá? A Lua. Ela é uma artista que faz trabalhos que representam corpos deficientes. Ela tem esse amputamento da perna e eu conheci ela pelas redes sociais. Convidei, ela tem participado de maneira muito generosa do projeto, né? Eu viro para ela e falo assim, Lua, faz uma foto assim para mim. Ela fala, Fábio, agora eu estou um pouco sem tempo, mas assim que eu tiver um tempo, eu faço para você. De repente vem a foto, e como ela tem uma sensibilidade para a imagem e tudo, né? Ela traz umas imagens assim que eu fico assim, nossa, é como se eu falasse para ela, o desenho já está dado, né? Já está montado, conseguimos chegar naquilo que eu queria. E eu gosto muito dessa ideia desse corpo que está no canto, né? Que ele está quase assim, quase num lugar de como ele está sendo punido, né, por ter esse corpo, né? Ele está bem no canto e ele precisa sair, né, desse canto para ter visibilidade, né? Esse daqui também é um trabalho que eu trago elementos secundários, né, como a folha e tudo, de um corpo também de uma pessoa muito querida, né, que é a Leandra, né? E eu tento mostrar exatamente esse corpo da pessoa com deficiência que tenta sair desse casulo, né? Tenta renascer para uma vida que tenha a sua compreensão em toda a sua inteireza da sua corporeidade, né? Esse daqui também é um trabalho da Lua, né, do corpo dela, né? Esse daqui não foi uma montagem minha. A foto dela já tinha ela viu esse cactus, ela se viu representada no cactus e tirou uma foto do lado do cactus, né? Ela colocou a perna dela, tirou do lado do cactus e o desenho já estava dado, e eu só trouxe ele para essa poética do desenho, né? Eu gosto muito desse trabalho. Esse também é da Lua, também, como eu falei, né, dessa artista visual. A ideia é exatamente, eu quis colocar esse laço que prende o corpo normal dela e o corpo não normal está para fora desse laço, né? Essa é a ideia que eu quis passar nesse trabalho. E aqui são dois trabalhos, né, que é do meu corpo, né? Esses dois trabalhos são do meu corpo, da minha perna e da cintura para baixo do meu corpo, né? Que eu quis exatamente mostrar que esse corpo ele está para fora de qualquer emolduramento, de algum tipo de encaixotamento, né? Eu comento isso muito com o Robson. Eu não, quando eu for expor os meus trabalhos, eu não quero moldura nos meus trabalhos, que eu acho que assim a própria moldura ia trazer para os meus trabalhos uma ideia de definição, uma ideia de enquadramento, que eu acho que para que esse corpo da pessoa com deficiência ele possa existir, ele possa sair desse lugar do abjeto, né, que é um termo muito utilizado para a Judith Butler, né? O que é o corpo abjeto, né? É o corpo desimportante, sem materialidade. O A aqui, né? Ele funciona como uma partícula negativa, né? Ele é abjeto. Ele não é um objeto a ser tensionado. Embora a gente utilize muito, né, da ideia de corpo-objeto como uma construção negativa, né? Você está utilizando do corpo, mas aqui a ideia do objeto e abjeto em Butler é um corpo que não tem uma materialidade. É um corpo que não é tensionado enquanto um objeto possível de ser contemplado,
de ser visto e de ser notado. Então, o abjeto é como se esse corpo ele desaparecesse enquanto um objeto, porque todos os nossos corpos são objetos, né? Eles são objetos no sentido de serem de terem uma materialidade que são vistos, né? Que é visto, que é tocado, né? E esse corpo da pessoa com deficiência, ele entra nesse lugar de um abjeto, né? De um corpo que não tem materialidade, que não é visto, que não é percebido, que não é tensionado quanto tal. É claro que essa construção conceitual da Butler do abjeto, ela não constrói para pensar o corpo da pessoa com deficiência. Ela principalmente ela constrói para pensar o corpo das pessoas LGBTQI+, das mulheres, o tensionamento dela, né? Principalmente no livro dela, Corpos que Importam, é exatamente pensar esse universo, que é o universo que ela se dedica basicamente para os seus estudos. Mas é uma ferramenta conceitual que pode, com muita facilidade, ser utilizada para outros grupos, né, que têm os seus corpos abjetados. E, no caso, é a pessoa com deficiência. Então, no meu entendimento, esse corpo ele não pode ser enquadrado, delimitado, por isso que essa ideia de um corpo que está para fora da caixa, um corpo que rompe uma moldura, porque ele precisa se desvencilhar desses tipos de maquinarias, tá? Deixa eu ver aqui, eu gosto também muito dessa série de trabalhos, todos esses é da Lua, que é essa artista que eu estou falando com vocês, né? Então, assim, na verdade, eu entrei em contato com ela a partir dessas fotos que ela fez, foi uma fotógrafa, o nome da fotógrafa é a Paulina, né? Ela tem até um Instagram e um site chama Olhar de Paulina, né? Ela fez essa série de fotos com a Lua, né? Aí eu pedi autorização tanto da fotógrafa como da Lua, e tanto é que se vocês olharem no Instagram, né? Todos esses corpos têm as tarjas, né? Que o Instagram não permite, né? No Instagram pode mostrar mamilo de homem, mas não pode mostrar mamilo de mulher, né? Aquelas questões, né? Que a gente fica por entender, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão. E aí ela mandou para mim as fotos, tem as tarjas, e a partir dessas fotos a gente começou a fazer trabalhos de fotos especificamente para o projeto, né? Essas daqui foram fotos que já estavam criadas, eu desenhei elas, eu gosto muito desses trabalhos, né? Mas e depois a gente começou a construir aqueles outros que eu mostrei para vocês, né? De trabalhos que são especificamente voltados para o projeto. Então, esses são alguns trabalhos que eu tenho feito. Agora, como eu disse para vocês, eu tenho focalizado mais no trabalho. Esse daqui que está atrás de mim é o mais recente. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Ele é o mais recente. Ele é em tamanho real, porque ele não pega, né? Não, é do pescoço até o início da panturrilha, né? O desenho, né? E ele é real porque a pessoa, ela tem uma estatura baixa, ela tem, se eu não me engano, eu sempre anoto aqui a estatura das pessoas, ela tem 1,45 m, se eu não me engano, a altura dessa pessoa que foi representada. Então, por isso aqui é o tamanho real, são duas folhas de 42 centímetros, o total dele está com 84 centímetros de altura, né? E eu fiz esse recorte no trabalho exatamente pensando naquilo que eu estou falando com vocês, né? Da ideia da fragmentação, né? Então, nesse meu trabalho artístico, né, eu tento tanto visibilizar a mim, enquanto pessoa com deficiência, especificamente no papel, né, de um educador e de um artista visual, e também os corpos das pessoas deficientes que eu tento representar nesses trabalhos, tanto o meu próprio, né, como de outras pessoas que são representadas. E aqui eu gostaria só de fechar, que eu acredito que já me alonguei um pouco demais, o quanto que é difícil, o quanto que essa maquinaria de controle ela incide sobre os mais diversos corpos e singularidades. Como é difícil conseguir pessoas com deficiência, tá? Que tem uma corporeidade masculina, vou chamar uma corporeidade masculina, não que são homens, né? Porque aí a questão não é a questão da sexualidade que a gente está falando da corporeidade, que aceitem participar do projeto. Ou seja,
O ideal machista de que o corpo masculino não deve ser mostrado nu, ele é muito forte, e são poucos aqueles que têm uma corporidade masculina que aceitam participar do projeto. A maioria fala assim, não é legal, não estou afim. A aceitação ela é muito mais forte de mulheres do que de homens, muito, muito mais. Eu posso dizer o seguinte, né, que de a cada 10 homens que eu convido, né, 8 ou 9 dizem não, de cada 10 mulheres que eu convido, 7 dizem sim. Né? Assim, é uma discrepância enorme e que, no meu entendimento, tem um peso desse machismo estrutural de que a mulher, né, ela mostra a sua corporidade e o homem é só aquele que vê essa corporidade, né? Ele é sempre o espectador e ele nunca pode ser o corpo a ser visto, o corpo a ser tensionado. Gostaria só de abrir esse parênteses, né, que a maior parte dos corpos masculinos que eu desenhei são os meus mesmos. Agora eu estou tendo uma parceria bem legal com o João Paulo, ele já fez até um desenho dele, vão fazer outros, né, mas como que é difícil, né, encontrar, né, pessoas que possuem uma corporidade masculina que aceita participar do projeto, né, só queria mostrar como que são tantas as maquinarias de controle sobre nós que outras maquinarias incidem, né, outras maquinarias de controle, como a questão do machismo estrutural, elas incidem sobre outras corporeidades, como no caso do corpo da pessoa com deficiência, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Agradeço novamente a atenção, né? O convite de estar aqui nessa manhã tão importante, né, de dia de luta da pessoa com deficiência, e sempre digo, né, a exemplo de outros grupos sociais invisibilizados, né, a melhor maneira de comemorar a luta é resistindo e existindo, né? Porque as maquinarias querem exatamente a nossa invisibilidade e a nossa desistência. O melhor que nós temos que fazer é resistir, e a melhor maneira de resistir é existir, né? E estar e aproveitar esses espaços de visibilidade para mostrar aquilo que nós temos capacidade de fazer, né? Mostrar exatamente que essa ideia de olhar para a pessoa com deficiência como esse olhar de que duvida da capacidade dessa pessoa fazer, é isso que nós chamamos de capacitismo, né? De que você olha para a pessoa e vê nela uma pessoa doente, uma pessoa incapaz de fazer as coisas, né? Uma pessoa que eu lembro certa vez, né? Quando eu estava ainda estudando a graduação, me perguntavam se eu não era aposentado pelo INSS para ganhar um salário, ou seja, essa vinculação, né? A pessoa com deficiência precisa ganhar uma ajuda, né, de custo do governo. Nós sabemos muito bem que muitas pessoas com deficiência precisam dessa ajuda de custo porque a deficiência dela comete de tal maneira que ela não tem, de fato, condições de trabalhar e ter a possibilidade de gerir sua própria vida, mas isso não é de maneira alguma regra, isso não é regra, né? Eu sempre falo isso, uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente. Eu, por exemplo, não tomo nenhum medicamento, nenhum, para nada, eu não tomo medicamento para nada. Então, uma pessoa que não toma medicamento não é uma pessoa doente, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu não sou uma pessoa doente. São coisas completamente diferentes. Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente, né? Não é uma pessoa acometida de algum tipo de patologia, né? Uma pessoa deficiente é alguém que tenha algumas das, ou locomoção, ou visão, ou audição, ou fala comprometida. É isso que é uma pessoa com deficiência. Não necessariamente é uma pessoa que tenha doenças que lhe impossibilitem de realizar atividades. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e estou aberto para a gente conversar ainda, fazer perguntas, dialogar. Fábio, nós aqui agradecemos aqui a tua fala hoje, né, o compartilhar também dos seus trabalhos, as imagens dos seus trabalhos aqui. É sempre um prazer ouvi-lo, é sempre um prazer entender um pouco mais teu processo pessoal e de pesquisa, né, que se confundem, né, ao longo do percurso.
E entender também esse lugar de fala da pessoa com deficiência. Assim, isso que é importantíssimo para a gente discutir nesse dia, né? Essa ideia do protagonismo. Né? Porque, afinal de contas, né, a luta, né, da pessoa com deficiência é também a luta daqueles que as apoiam, né, esse processo e essa luta. Então, é uma luta coletiva. Eu estou há muitos anos nesse campo, há muitos anos nessa caminhada, né, tentando regimentar apoio nesse contexto, desde uma época em que, desde os anos 90, uma época em que ainda não se falava em protagonismo, né? Ainda não se falava nessa ideia do protagonismo. Então, portanto, ouvir as próprias pessoas com deficiências se posicionando, se colocando politicamente, arregimentando e discutindo, né, esse lugar é fundamental, né? É fundamental. E hoje a gente começa a ouvir isso, né? Isso é importantíssimo em todas as áreas, e na área de artes visuais também, né? Assim, que essas pessoas têm sido invisibilizadas ao longo do tempo. Então, portanto, isso é importantíssimo. A gente vai abrir para conversas, eu vou parar, interromper aqui a gravação,